Salve, meu camaradinha! Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você tá vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! O texto, a IA consegue fazer. O ritmo, uma IA consegue fazer. Até o timing você consegue ensinar, porque o timing é uma sincronia, concorda? Você faz um vídeo para o Instagram, se você grava o off lá, você vai montar aquilo e aquilo fica parametrizado. Você consegue entender onde é que colocar a voz dentro de uma imagem e você consegue fazer isso ao vivo, tá? Agora, a partir deste ponto, existe um degrau. E esse degrau, ele é humano. Porque esse degrau, ele envolve a criatividade, aquilo que sai do padrão. E aí uma IA não consegue sair do padrão. Aquilo que envolve a nossa capacidade de transformar emoções em palavras, que uma IA não vai conseguir fazer. E mais, transformar a emoção em palavras que comovam, que se imortalizam no coração do torcedor e que vão, com o tempo, trazer para nós uma marca pessoal que é impossível de se apagar. E aí a gente não será substituído por uma IA. Talvez fique pelo caminho quem não conseguir fazer essa ultrapassagem. Porque é fato que, com certeza, algumas vagas, principalmente as vagas de entrada, que normalmente são hoje o que são as vagas de entrada, né? São esses freelas, né? Alguém pega um campeonato grande, precisa de muita gente para narrar, não tem narrador para tudo isso, e aí eles saem pegando um monte de freelancer e assim a gente começa, né? A trabalhar com isso, né? As primeiras oportunidades, elas nascem assim. Algumas dessas janelas, elas podem se fechar por uma IA. Mas a gente também tem que perceber e entender que essas IAs também têm um custo. Nós temos um custo e a IA tem um custo. É preciso desenvolver isso, né? Não é uma coisa simples. E quem for desenvolver isso vai vender isso, não vai ser de graça. Concorda? Isso é meio Black Mirror mesmo, né? Como o César está falando aqui. Agora, existe essa coisa que o César botou uma questão muito importante aí, né? Você vai poder escolher o jogo com a narração do Osmar, do Luciano ou do Galvão. Isso vai ser possível, tecnicamente, vai ser possível. Mas nunca vai ser a mesma coisa, gente. Vai ser... sabe aquele texto do Pelé falando pro Neymar? Na volta? A voz é do Pelé. O texto é do Pelé. Mas a gente sabe que aquilo não é o Pelé. E para um comercial, para uma reportagem, para uma locução publicitária, como fala o Claudir aqui, o Claudir, né? Talvez passe. Né? O Léo Batista fizeram a mesma coisa com o Léo Batista. Mas são figuras tão grandes que todo mundo conhece que, sinceramente, ninguém vai querer. Isso aí é videogame, não é a vida real. Porque, tá bom, legal. Vai sair um gol lá do Corinthians daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, um gol do Corinthians na arena tal, a IA vai ficar lá, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Tá bom, e daí? E daí? Vou fazer um registro de comparação, vamos lá. Se você tiver a condição de escolher, tá? Se você tiver a condição de escolher entre uma narração humana ao vivo desse mesmo gol do Corinthians e o Galvão gritando olha o gol, olha o gol, olha o gol, quem que a maioria das pessoas vai escolher? Eles não vão escolher a IA do Galvão, cara. Eles podem até fazer isso no primeiro jogo, no segundo jogo, no terceiro jogo vai enjoar, cara.
E o humano, ele é o imediato, ele conversa com o que está acontecendo naquela hora. O narrador esportivo, ele cristaliza e torna perene o momento, que é único, não vai se repetir. E aí não tem como. Fica sem graça. Com o tempo, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, todo jogo, olha aí, a Amazon vai colocar a IA do Galvão para narrar, e você só vai ter a IA do Galvão para narrar. A galera vai, daqui 3 meses depois, eles vão enjoar, eles vão mutar e vão botar no rádio. Porque com o humano, os caras sabem com quem eles estão ouvindo, eles sabem que o Marcelo Duó tá lá, narrando o jogo para eles, e eles vão poder interagir comigo, mandar mensagem no meu Instagram. Tem alguém para compartilhar com eles aquela experiência daquela partida, daquele gol, daquele pênalti defendido, daquele título. Eles não vão lembrar de uma merda, uma IA, com todo respeito. Entendeu? Agora, ela tem a sua aplicação. Ela tem. Ela tem e ela vai ocupar um espaço dentro do mercado da narração esportiva. Ela vai. Ela vai. Mas ela não vai tomar toda, ela não vai extinguir a narração do narrador esportivo. Não vai. Garanto para vocês que ela não vai. E aquelas empresas que decidirem optar só por esse caminho, elas vão correr um sério risco. Porque elas vão ter o evento e, se for uma plataforma exclusiva, as pessoas vão ter que assistir o evento com elas, certo? Só que elas não vão ter nenhuma conexão com essa marca. E não ter conexão com essa marca quer dizer também não ter nenhuma conexão com os anunciantes dessa marca. Não tem jeito, a gente conversa com o humano quando a gente fala de emoção e esporte. Não tem jeito. Não tem jeito. Não é a mesma coisa de você conversar com um chat automático. Então, vai ter, porque a gente conhece, né, assim, como é o mundo dos negócios, né? Um gestor olha lá, economia de custo com trabalho, né, com funcionário, eles vão pensar em cortar. Isso aí vocês não têm a menor dúvida. Mas isso pode ter um rebote para eles, que é a desconexão do público com a marca daquele veículo de comunicação. Isso aí não tem jeito. Porque se não fosse assim, cara, não existiria um Galvão, não existiria um Luiz Roberto, não existiria um Rômulo Mendonça, não existiria um Luciano do Vale, não existiria. Porque esses caras são os caras que perpetuam a memória do esporte. Não é uma IA. Você lembra do Tetra, né? Você acha que uma IA teria condição, naquele momento, em 94, vamos transportar aquela final para hoje, se fosse hoje, uma IA teria essa reação quando o Baggio chutou a bola para fora? Não teria. E o que ficou pro Brasil, para a história do futebol brasileiro, é o Tetra do Galvão. As pessoas não lembram como o Luciano do Vale narrou aquele título. As pessoas não lembram como o Osmar Santos narrou aquele título. E ele narrou. Mas as pessoas lembram do Tetra do Galvão. Narração esportiva é humana, gente. Não tem jeito. Eles vão tentar. Eles vão tentar. Isso eu tenho certeza que vão. Mas nós somos insubstituíveis nesse quesito. Porque nós temos algo que nos notabiliza de uma maneira única. Só que a gente precisa desenvolver isso em nós. E aí, como a gente já está indo já para os estertores aqui da nossa live, eu quero deixar essa recomendação para vocês. Porque o futuro ele já está presente. Ele já começou, vocês viram. Não há como escapar disso. E outras profissões sofrerão ainda mais com isso. Então, nós que conseguimos ver na frente, a gente precisa
entender qual é esse passo que a gente precisa dar. E esse passo é apostar em investir na própria criatividade, apostar em investir na própria cultura geral, em leitura, em desenvolvimento intelectual, em conhecimento de futebol, do esporte que você trabalha, do seu nicho de mercado, na construção da sua imagem, posicionamento como narrador esportivo dentro do mercado, para que você tenha valor agregado. Porque hoje, a transmissão de esportes em vídeo, ela já é um commodity. O que é um commodity? É aquilo que todo mundo tem igual. Né? É a soja, o feijão, o milho, o aço, são commodities, né? É o mesmo produto para todo mundo, vende a mesma coisa. Então, se você quiser sobressair-se dentro disso, porque se a transmissão em vídeo é uma commodity, logo a nossa profissão também já é uma commodity. Ela já é uma commodity. Porque tem muito mais gente fazendo do que antigamente. E todo mundo faz no mesmo padrãozinho. Então, a maioria entrega a mesma coisa. Como eu, o Claudir, o André Vieira Coelho, a Suzana, o César, o Diego, o Caio, como a gente pode se tornar único? De que jeito? Essa é a reflexão que vocês têm que se fazer todos os dias. Quando vocês estão no ar e quando vocês não estão no ar. Como eu me preparo para ser melhor? Eu tô aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês as coisas que eu estou lendo ultimamente. Não se surpreendam. Isso não tem nada a ver com futebol. Isso aqui não tem nada a ver com futebol. Aliás, que Deus o tenha, Edivaldo Franco, que faleceu ontem. Isso aqui não tem nada a ver com futebol. Nada a ver. Não, Marcelo, então por que você está lendo isso se você tem aqui um monte de livro de futebol aqui? Porque essas referências vão me fazer ser mais criativo. Porque numa hora de necessidade vai vir uma ideia que de repente eu li numa dessas coisas aqui e vai na hora me conduzir a um texto inesquecível. Sacou? São as minhas referências de vida. E aí só eu tenho. Nenhuma IA vai ter referência de vida, gente. Não consigo imaginar uma IA falando que fulano tá correndo no pique do moleque doido. Não consigo. Sinceramente, eu não consigo imaginar. Porque essa é uma referência minha. Minha. Não dá. É uma criação. E a criação, ela é humana. Ela é humana. A repetição, ela pode ser artificial, mas a criação, ela é humana. Eu espero, com essa live aqui, que eu tenha conseguido tranquilizar um pouquinho o coração de vocês. Se vocês não sabiam que isso já estava rolando, né? Eu, quando vi, eu tive um impacto, assim, falei, ah, meu Deus do céu, pronto. Era isso que faltava, né? Agora não falta mais nada. Estamos perdidos, Batman! Mas aí você vai mergulhando nesse tema e lendo e conversando com as pessoas e entendendo onde é que você está dentro desse cenário. Você fala, não, peraí, calma. Calma. Tá? Calma. Não é bem assim. Vocês que têm os canais próprios no YouTube, ó, imaginem a cena. Vamos supor, vou colocar eu aqui. Eu resolvo aqui no meu canal fazer transmissão de jogo, tá? Só que, eu não tenho voz e nem tempo para narrar tudo que tem por aí, porque eu tenho minhas coisas na rádio e na televisão. Se eu compro uma IA com narração em português, eu consigo transmitir coisas no meu canal que eu não conseguiria fazer.
se eu posso, vocês também podem. E aí vocês se tornam donos do canal de vocês. Ó a viagem onde vai. Tudo bem, Gabriel? Tudo jóia? Você pode ensinar os seus bordões para uma IA, para que ela possa reproduzir você dentro do seu próprio canal. Ó as viagens. É viagem, mas são viagens viáveis. E aí você pode usar a seu favor. Tá? Então, gente, além de um exercício de futurologia, de um filme de ficção científica, essa live nossa aqui, ela tem um objetivo secundário muito importante. Ontem eu conversava com uma influenciadora, né, eu não vou citar nomes aqui, porque talvez ela nem queira, que estava bastante desanimada com o desempenho do seu perfil no Instagram e tal. Ela bateu nela uma impressão errada de que as pessoas não gostavam dela, tal, porque não, talvez ela não tenha tido o engajamento que ela precisava numa determinada publicação e tudo mais. E eu disse para ela o seguinte, e aí que eu quero dividir com vocês também. A gente, ao longo da nossa trajetória profissional, a gente vai encontrar várias barreiras, tá? Como é que eu vou dizer isso para vocês? É chefe que não entende o valor que tem o nosso trabalho. É a falta de espaço no mercado. É, às vezes, uma estratégia nossa de carreira que dá errado e aí você tem que rever. É alguém que diz na tua cara que a tua narração é ruim, que você precisa melhorar. As portas que a gente toma na cara. E com o tempo a gente vai cansando e a gente vai achando que não vai dar e que não vamos conseguir, e que demora muito. Então vou repetir o que eu já falei aqui em outras lives e em outros vídeos e disse para ela aqui. Tem momentos que a gente precisa parar, olhar o cenário e ver onde a gente está no rolê de uma maneira fria, gente. Como se nós fôssemos o vice-presidente de operações da nossa empresa. Porque se a gente ficar dando vazão à negatividade por si só, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos mandar para lugar nenhum. Então, se alguém te disser que a sua narração foi ruim, eu ouvi isso uma vez da Ana Thaís Matos, quando ela trabalhava comigo lá eu trabalhava com ela, né, na Rádio Globo. E esse feedback dela mudou minha carreira, cara, porque eu fui atrás de descobrir por que ela estava ruim e como ela poderia melhorar. Ao invés de ficar falando, ela não gosta de mim, ela não gosta de mim. Não, ela gostava de mim, ela queria meu bem. Ela me ajudou. Poxa, eu tentei trabalhar na Cazé TV e não consegui. Será que isso quer dizer mesmo sobre mim? Será que talvez eu não esteja preparado para estar lá agora? Talvez aquela vaga não seja para mim. Talvez aquela oportunidade não seja para mim agora, mas tem outras. Né? Ou, beleza, não, é lá que eu quero. Tá bom, como é que eu vou, que estratégia eu vou construir racionalmente para construir a imagem do Marcelo narrador da Cazé TV sem estar na Cazé TV?